cabelinho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Duas Mulheres no Sofá. Aliás, hoje é quarta-feira, é dia de sofá. E olha aqui quem tá comigo hoje, que honra pra mim. Mariana Bertolucci, que máximo! Querida digo, amiga, né? jornalista, Obrigada pelo convite. editora da revista Bá. Isso mesmo. Essa é a mais recente, né, Mari? Essa é a mais recente. Quer que eu mostre pra ti? Pra ti. Essa é a mais recente. Aqui tem... Olha só. Não, aliás, a Bruna tá um escândalo, né? Essa mulher tá com quantos? Mais de Conservada 60 no anos. formol, né? Linda, gata. 66 anos. Olha, essa aqui foi anterior também. Até agora tu me trouxeste aqui uma que é um encarte, digamos assim. Foi um encarte especial do Festival de Cinema. Festival de Cinema. Daí tem as roupitas. Ó, as roupitas de Dona Marla Martins, esta pessoa que vos fala. Porque no festival a gente usa umas roupas tudo chique, né, Maricota? Sempre. Tá aqui. Ai, cadê? No finalzinho. Tá, no final. Aqui? Peraí, deixa que eu te ajudo. Ai, meu Deus, a pessoa não perdeu tudo. Ela é muito bonitinha, Gente, mas é muito pequenininha essa revista. Gente, assim, ó, quem acompanha o nosso Duas Mulheres no Sofá todas as semanas, tá aqui, ó. Olha aqui que máximo. As roupinhas. Aqui sou eu. Opa, aqui que sou eu. Meu querido amado Léo Machado, que faleceu no final do ano passado, apresentador com a gente. Roger Lerina, jornalista. Então tá aí, ó. A revista Bá é um sucesso da Mari nas bancas. Nas bancas. Gente, quem acompanha o nosso Duas Mulheres no Sofá toda semana sabe, né, que a Lila Rizou, minha parceira de sofá, tá de férias. Então hoje a gente está eu convidei a Mariana Bertolucci para estar aqui comigo. Tu é jornalista formada, né, Mari? Jornalista formada. Tu fez o quê? PUC, URGS, Unicinos? Fiz PUC, Famex. Legal, muito tempo já? Há bastante tempo. Saí quando? Em 95. Sério? Tu 95, Nossa! Em 96 comecei na 0 hora. Me formei um pouco antes e sou bem mais velha. Mas é bafocada. Gente, assim, ó, nós estamos aqui já também ao vivo, além dos canais 24 e 524 da NET, a gente está pelo Facebook do canal. Mário, quer fazer aí ao vivo um watch party no teu Facebook? Eu vou te ensinar. Eu quero que tu me ensine. Tá, é assim, pessoal. Vai lá no Facebook, na página da RDC TV ou na minha, Marla Martins, é aberto o meu Facebook, eu não tenho... Por que que tá no outro? Por que que tá no... Ah, eu publiquei, eu fiz, eu mas consegui. Mas tá dando Lefolk no meu. Olha o meu. Tá dando o teu. Tá dando o teu. Tá dando a Mari tá certa. Então tá. Vai lá no Facebook, Marla Martins, o que você fez de errado aqui no seu Facebook? Bom, enfim. Vamos começar nosso programita hoje. Mari, pergunta. Qualquer maneira de amor vale a pena? Vale, né, Mara? Vale. Vale. Mesmo aquele assim que a gente sofre, chora, se atira no chão. Eu acho que até esse, sabe? Pra gente experimentar e sair mais forte, tomar na cabeça, que não tem muito como escapar. Mas eu acho que vale, é melhor do que não viver. Vale é o que eu penso. o amor sem sexo? O amor sem sexo, eu acho que daí depende muito da idade, né? Vale o amor a 3? Vale. A 4, 5? Um poliamor? Hoje em dia, poliamor, né? vale a pena? Eu acho que a gente não tem como julgar isso muito, né? Eu acho que sentir é que já é o mais importante. Claro, e aí sempre naquele limite da nossa liberdade acaba, quando começa do outro. E tendo esse respeito dos códigos que são combinados entre os casais, os contratos, né? Exatamente. E aí eu acredito muito que para o amor acontecer e ser bacana, o importante é a lealdade. Eu nem falo assim na fidelidade. Não é a fidelidade, tão chita, é a lealdade. É a lealdade, aquela coisa, aquela troca, aquela confiança, aquela parceria que eu acho que para dar certo, um amor tem que se estipular de como um acordo, né? Na real, assim, ó, a gente hoje resolveu falar, né, sobre esse tema, assim, esse título, qualquer maneira de amor vale a pena, porque o que a gente tem visto, né, Mari, é que as relações dos casais ou do poliamor, ou seja lá o que for, né, referente ao amor, está mudando, né? As pessoas estão mudando as suas cabeças, estão aceitando outros tipos de relacionamento, outros tipos de contrato. A gente também tem a história do Tinder, né? Desses aplicativos, tem o Happn, tem aplicativo só para gay, tem aplicativo só para sexo. E tudo isso envolve o amor, né? Envolve os afetos, né? E os sentimentos da gente. Acho que essa questão do Tinder e dos aplicativos
acabam sendo facilitadores que a gente, algumas pessoas têm um pouco mais de preconceito, uma distância, uma timidez, e a gente vê histórias muito legais também, não, e né? quem não tem esse preconceito, agora mesmo a gente ouviu ali no camarim uma história, tá saindo até casamento pelo Tinder, até né? casamento, A torta com direito. certeza. E pra isso daqui a Às vezes não dá nada dar uma amizade. Então, assim, é um preconceito meio bobo. Que é um facilitador. Claro que a gente tem que se proteger de algumas coisas, né? Com certeza. Mas assim, daqui a pouco a gente vai falar com a Andréia Alves, que é uma psicóloga especialista em relacionamento, ela é terapeuta de casal, ela vai nos ajudar aí a entender esse mundo dos relacionamentos. Só queria antes disso, né, antes da gente pedir o break e já entrar no tema, né, Mari, falar sobre esse assunto, amor, ele também tá num momento, entrou na nossa vida aqui nesse programa num momento em que a gente está precisando de muito amor, né? Porque tá tão duro, né, Mari? Só se fala em perdas, assim, agora a gente teve hoje a perda da Bibi Ferreira, nós jornalistas todos e o Brasil inteiro ainda tá sobre a comoção da perda do Boechat. Sim, uma coisa, assim, totalmente desnecessária nesse momento que a gente vive, né? A Bibi, hoje quando eu fiquei sabendo da notícia, eu pensei, ela não morreu, porque uma pessoa como ela não tem como morrer. Então ela apenas descansou, a idade dela e todo o contexto nos acalentam, a gente já aceita com muito mais facilidade, né? Agora a situação do Boechat é assim, como a gente falava ontem, eu e tu, né? É uma coisa indescritível o que significa para nós jornalistas perder uma figura com a força e a isenção como profissional que ele tinha e uma figura humana também, que ontem a gente viu os nossos tantos colegas, né, colegas dele falando sobre ele. Que coisa linda o depoimento da mãe dele, né, lindo. Sobre ele. Sangue não é água, né, Mara? Ah, que loucura! Não, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu fico imaginando assim, é uma pessoa que me falou, é muito ligada em esportes, daí ele me disse assim, eu imagino que para ti a perda do Boechat seja como foi o Ayrton Senna para mim. E eu disse, não, o Brasil inteiro só chorou a morte do Ayrton Senna, além de ter sido muito prematura. Só que é diferente, porque, na minha opinião, claro, que o Ayrton era um ídolo. Para mim, o Boechat era uma voz. Ele deu voz a todos nós, tanto jornalistas quanto pessoas da comunidade. E tu sabes que eu me lembrei da morte do Ayrton Senna também, com a morte do Boechat, pela comoção nacional, assim, incrível. Que eu não me lembro de ter visto. Eu posso estar cometendo aqui uma inverdade, uma injustiça, mas eu não me lembro de um formador de opinião, de um jornalista, de um colega nosso causar tamanha comoção nacional. E outra coisa que eu achei fantástica também, assim, eu tenho, até pela minha profissão, pela nossa, amigos de todas as vertentes políticas, e né? lados, de extrema esquerda, de extrema direita, de centro, enfim, de ideias completamente diferentes. E todos choraram a morte do Boechat. Todos estão sentindo saudade, né? E diferente do Ayrton Senna, eu acho que ele conseguia, pelo contexto da carreira dele, entrar mais no nosso cotidiano de verdade, né? No nosso pensamento, na nossa opinião, nas nossas conversas. Então é diferente do Senna, que era uma alegria, né? Uma festa. E tu sabe que tem outra coisa que pra mim, assim, ficou... Eu sou tão maluca, tão louca, que eu peguei um bloquinho, assim, enquanto eu fazia uns anotações do programa, estudava outros temas, eu fiquei anotando coisas que eu acho que eu aprendi com o Boechat, que eu percebo que eu aprendi com o Boechat. E uma das coisas que pra mim, assim, deixou mais assertivo, assim, na minha vida, é que eu acredito muito nesse jornalismo de opinião, sabe? Ao mesmo tempo que tu consegue ter um distanciamento, tu dar a notícia como ela é, não tomar nenhum partido, tu tem a tua opinião, tu tem, sabe, uma coisa mais verdadeira, mais nós aqui. Gente normal, vocês, né? Eu sou eu, a Marla, que estou aqui dando opinião, a Mari, sabe? Isso eu acho maravilhoso, não tem aquela coisa só da bancada que nos separa. Ele, na verdade, nunca foi traído pelo ego, né? Que a gente percebesse. Não, a história do Twingo é bárbara, né? E que é uma coisa que acaba beliscando todo mundo em algum momento da vida, a gente mesmo. E o ego, ele também é bom, né? Não existe só aquele ego negativo, mas eu acho que o Boechat, a lição que ele nos deixa maior é que o jornalismo, na realidade, ele é para as pessoas, né? É isso aí. E como tudo na vida, tudo começa e termina nas pessoas. E aquele alcance que ele tinha, era essa intimidade que ele tinha e que ele ganhou no rádio, né? Mais ainda com os ouvintes. E aí entra de novo o que a gente acredita, né? Como jornalista, o que a gente acredita aqui na RDC TV, o que a gente acredita com o nosso Duas Mulheres no Sofá, que é essa coisa assim da gente se encontrar na caixa do supermercado, no engarrafamento, como eu peguei agora aqui, vindo para a TV, né, aqui em Porto Alegre. Então, assim, é a vida acontecendo, não tem frescura. Isso é muito legal. Mari, nós vamos fazer um intervalo
E daqui a pouco, então, a gente retoma com o nosso tema de hoje, que é qualquer maneira de amor vale a pena. Antes de entrar antes de chamar o break, mas que tal a nossa roupa? Mas que tal a nossa sintonia, Marla Martins? A roupa da... Eu já ia me esquecendo. Não, gente, quando eu entrei... Olha aqui, as duas estão todas trabalhadas na tigra. Eu ainda pensei, não, a Marla não vai estar de tigrinho, porque afinal de contas, não é uma coisa tão comum a gente sair toda tigrada, né, amiga? Toda na tigra. Não, e eu quando eu entrei hoje na TV, a Mari estava no camarim, eu de revesgueio, assim, você disse. Eu digo, não. É muita sintonia. E eu ainda pensei, eu vou perguntar pra Marla, eu disse, não, eu não vou dar essa de amadora, né? Vai com uma roupa ajeitada e pronto, é isso aí. Isso aí. Não vem, sintonia. Então, era pra ser amiga. Coisa linda essa sintonia. Gente, intervalo e logo em seguida a gente vai falar sobre qualquer maneira de amor vale a pena. Participa com a gente pelo Facebook, manda aqui suas perguntas pelo Facebook do canal, pelo meu Facebook, pelo Facebook da Mariana Bertolucci, por onde vocês quiserem, mas falem com a gente. Já voltamos. De volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Agora sim, eu tô aqui certinho, ao vivo no Facebook. Entra aqui no meu Face, Marla Martins, aberto para vocês. Participem, mandem perguntas. Mariana Bertolucci também tá com o teu Facebook aberto também, hoje, assim, pro povo. Sempre aberto. Sem segredos, sem mistérios. Só não dá o celular, que nem o Boechat, porque a gente não é como o Boechat, entendeu? O resto... Sabe que até vou dar casa... Eu acho. Louca! Bom, está aqui conosco Andréia Filber Alves, psicóloga clínica, especialista em terapeuta de casal, sócia da clínica Domus, que é uma clínica que faz muito... dá cursos nessa área, né? É um centro de atendimento, né? De terapia de família, individual e casal. E nós temos cursos de especialização, fazemos workshops, grupos de estudo. É um grupo de psicólogos, atendimento também, né? atendemos famílias, casais, indivíduos. Estão ajudando a gente a tentar administrar os problemas, né? Isso. Como diz outro, é que problema todo mundo tem, mas querer resolver só quem procura um psicólogo, psicólogo, e é isso que é saúde, né? É a gente buscar resolução. Faz parte do ser humano ter problemas. Cada vez mais famílias novas, Deinha. Muitas. Conta pra gente um pouco. Acho que hoje a gente vem vivendo um processo de modificação, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, a família acabou, tá acabando? Não, acho que a família, pelo contrário, não está acabando. Eu acho que existe um processo de reorganização, né, dessas famílias. Então, hoje a gente tem diversos tipos de famílias, né? Recasamentos, os meus, os teus, os nossos, famílias homoafetivas, famílias monoparentais. Então, são diversas configurações que existem hoje em dia. Né? Eu acredito até que os mais tradicionais... São as monoparentais. Uma mãe com um filho. Ou um pai com um filho. Né? Mãe solteira. Pai solteiro. Ou uma decisão. Hoje também tem muito isso, assim, as mulheres, uma mulher ou um homem, né? Chega uma determinada idade e decide que vai querer ter um filho, independente de ter um relacionamento, né? E aí, ou faz uma inseminação, alguns, né? Claro. E aí, uma barriga de aluguel, coisas que hoje também existem. E nesse caso específico, assim, do tema de hoje, né? Entrando já no tema, né, Mari? Qualquer maneira de amor vale a pena. Tu, como terapeuta de casal, o que hoje mais procuram numa terapia de casal? Qual é a problemática dos casais? É falta de sexo? Envolve as questões sexuais que a gente fala muito? A maioria ainda envolve? Assim, o casal quando chega normalmente na terapia de casal, né, ele vem porque ele não anda muito bem. Apesar que isso hoje tem mudado, né, gurias? Assim, hoje a gente vê namorados em terapia de casal para fazer acertos para não terem futuros problemas. Sério? Não, porque a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, pô, mas o cara tá recém-namorando e já vai procurar terapia, a coisa tá feia, né? Mas aí é que tá, isso é um pensamento que se tinha, né? Como um geriatra afetivo. Porque... Como é que é, Mari? Como um geriatra afetivo, né? Que vai prevenindo. Tu trabalha com a prevenção, tu vai limpando o canal de comunicação, tu vai organizando. Tem gente que não sabe conversar, né, Deinha? Por isso que as pessoas, às vezes, precisam realmente de ajuda. É difícil. Quem sabe conversar? Às vezes é complicado tu conversar dentro de uma relação. Sim. Não, né? E de novo, né, a questão sexual, que é o que permeia o nosso tema de hoje, é uma forma de comunicação. E, de outro lado, falar sobre sexo, mesmo com o companheiro ou com a companheira, às vezes não é fácil. Não, é muito tabu. É um assunto ainda tabu, mesmo nos dias de hoje.
e com todas as informações que a gente tem. As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre essa temática, né? Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. Tu é sexóloga também, né? Sim. Tu tem essa formação. Em sexualidade, né? Especialista em sexualidade também. E tem, né, uma coluna junto com a Lúcia Pesca, minha parceira. No Diário Gaúcho. No Diário Gaúcho, que a gente escreve com uma conotação de orientação e educação sexual. Então, a gente recebe os mais diversos perguntas. Tá, assim. mas dentro dessa, voltando, então, volta. dentro dessa questão da terapia de casal e dessas questões sexuais, o que mais está acontecendo? É falta de sexo, é incompatibilidade sexual, é questões de casamento aberto, casamento a três, o que está rolando, o que está pegando? Tá, é assim, então, voltando, quando o casal chega na terapia com alguma dificuldade, é porque ele está tendo alguma dificuldade, né, na relação. E se tu tá um determinado tempo, provavelmente isso atinge a tua vida sexual também, né? Então, de diversas formas. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo um mundo de muito imediatismo e um prazer necessário. As pessoas precisam sentir sempre muito prazer, precisa estar sempre tudo muito bem, tudo ótimo, maravilhoso. Saco, né? E aí, Chega chega uma hora que as utopia, pessoas exatamente esquecem que a paixão, ela tem um tempo de duração. E que um relacionamento, e aí a gente sofre consequências da história que nos venderam do amor romântico, né? E é difícil se livrar dessa coisa do amor romântico. Todas né? as princesas Foram felizes aí. para sempre. Todas as princesas Não, aí e o lindas jantar até com hoje. velos, de velas, e a flor, E aí, assim, e o bababá. esquecem que a vida sexual, ela é construída. Assim como Ela o é relacionamento. Claro que ela é construída, porque assim, essa coisa do tesão, da descoberta, do início da relação... Isso é natural, né? É natural, Mas é o ótimo e manter- maravilhoso, né? É maravilhoso. A sensação, a produção de hormônios que a gente tem, etc e tal. Só que depois de um tempo, passando a paixão, o relacionamento, ele entra numa estabilidade, né? E as pessoas vão não... Tempo. Quanto tempo? Porque tem histórias dos 2 anos. Os 2 primeiros anos é tudo certo, depois começa... Depois mesmo ou não? É que assim, De forma de se tu regra, vem não é por uma regra geral, claro. se tu tá num momento de apaixonamento, que dizem que dura 10, no máximo 2 anos, né? Até porque a gente não conseguiria viver tão apaixonado o tempo todo. Porque quando a gente está apaixonada, a gente esquece um pouco do mundo, né? Então, tu vive aquilo intensamente, é muito bom. Quando isso vai passando, porque tu já tem uma relação que se estabiliza, que tu já tem Um cotidiano no meio. estabilizado, rotina. construído, uma rotina, que às vezes é bem legal e outras nem tanto, ou tem muitas diferenças, e aí tu vê que não vai rolar, né, a relação, que daqui a pouco, não fechou. E ela não vai ser sempre legal, né, Não, Dainha? exatamente. Porque a vida não é sempre Claro legal. que Essa é a não. questão. E a gente tem que ter essa percepção, E porque aí, viver Mari? a 2 é continuar vivendo, Exatamente. mas tu tá em... Aí vem a frustração que as pessoas têm de não ser sempre essa plenitude. E a dificuldade das pessoas administrarem que as dificuldades acontecerão na Mas vida. essa questão da plenitude também, eu fico pensando assim, ó, não tem um parâmetro também, né? Porque eu acho que as pessoas ficam um pouco perdidas. Por exemplo, assim, ó, nós que somos mulheres já mais maduras, né? Jovenzinhas, jovens maduras, enfim, que todo mundo aqui ou já foi casado ou é casado, todo mundo é ótimo, as 3. Tem aquela coisa assim, o que é o normal? É transar uma vez por semana, é transar uma vez por mês, ficar um ano sem transar, e aí as pessoas se cobram e ficam mal e, sabe, se angustiam E nós com que isso. somos mulheres, a gente tem o hábito que eu acho um hábito bem saudável de compartilhar muito. A gente conversa com as amigas. Só que esses compartilhamentos, às vezes, eles geram frustrações, porque o tempo de uma é diferente do tempo de outra. Exatamente. A aceitação da fulana é totalmente oposta à compreensão da Beltrana, então não dá pra gente amiga comparar. que tem uma vida maravilhosa, né? Perfeita. Mas aí vem o que a gente estava falando, gurias, da história da questão sexual, tá? E aí, entrando com isso que tu tá trazendo, Mari. Muitas vezes, por exemplo, os casais começam a se frustrar, porque esses dias aconteceu isso no meu consultório, né? Ele se queixava que ela não tinha orgasmo com penetração. E achando uma anomalia. E isso não é uma anomalia. Não é uma anomalia. Né? E aí é que pergunta, A então não existe maioria das anomalia. mulheres- Não existe. Não, eu acho que a gente tem que lidar com uma situação onde a vida sexual, o prazer, ele tem que estar legal para os dois, entendeu? Os dois têm que estar bem. Se é uma pegada mais forte, Tá, se mas é nesse de um caso jeito não ou de estava outro, legal pra ele. Ele foi reclamar. Ele tinha uma fantasia.
Ele tinha uma fantasia que é construído ainda, que as mulheres têm que gozar com penetração. Não é assim que acontece, né? Pelo contrário. Agora, dá tempo de fazer mais uma perguntinha? À vontade, Bruninha. Gurias, e o tempo? Como é que nós estamos aqui, meninos? Vai falando, Mari. Bom, Enquanto não nos derem Deinha, tempo, a gente vai falando. a propósito disso que tu tá falando, com todas as mudanças, um mundo mais flexível, hoje a gente dialogando mais, conseguindo trocar mesmo com os pais, né? As gerações mais alinhadas, não tem aquele buracão no meio que, ai, meu pai não pode saber. Sim. Não, tá diferente. A mulher e o homem ainda sentem, pensam e trabalham esse assunto, aí o sexo, né? De formas tão distintas como a nossa cultura ainda é diferente, porque assim, eu sinto que o preconceito e o machismo, ainda ele é bem parecidinho. Eu sei porque eu tenho uma filha de 13 anos e continua, né? Se o menino pega todo mundo, meu filho, que legal. Se a menina pega todo mundo, nega, não, calma aí. Ai, que saco, que Mas louco ainda, isso, a gente né? ainda vive isso, né? E como é que é isso, assim, na hora do sentimento mesmo, do cara não entender que não precisa penetrar ela? Isso é um pouco de falta de sintonia mesmo, né? De sentir igual, É que é assim. isso, Mari. A gente ainda vive uma cultura extremamente machista, né? Por mais que tenha havido uma evolução nesse sentido, ainda isso é muito forte, né? Então, o que acontece? Se a gente for pensar, os gurias... Aí a gente também tem a influência da pornografia, né? Que é uma sacanagem, por um lado, porque as pessoas tiram uma medida que não é real. Então, eles começam a se informar. Hoje, as pessoas dizem assim, tem muita informação. Então, os adolescentes, por exemplo, sabem de tudo. Sabem. Né? Eles sabem de tudo, mas nem sempre com qualidade. E ainda, mesmo nessa possibilidade da conversa, mas não ter tanto essa separação das gerações, ainda os pais têm dificuldade de conversar com seus filhos. Por mais que esteja mais naturalizado, porque às vezes na adolescência eles precisam fazer essa separação e não deixar os pais entrarem tanto na intimidade, então eles não aceitam tanto. É natural isso também, É natural, né? Mas e aí a gente tem que construir isso com Mas eles. é que, de novo, o que eu penso assim, há uma falta de parâmetros. Claro, tirando a questão do bom senso. Tu nunca sabe, assim, o que é normal transar com 14 anos, como né, novinhos, como os filhos que nós temos. Eu tenho um filho de 14, a Mari tem uma menina de 13, ou mais tarde, ou, sabe, ou com a namorada, ou com uma historinha. Não existe um parâmetro. Depende, é muito... de cada um, né? Antigamente tinha, né? Isso muito mais Sim, estabelecido, assim, rigidamente, né? Hoje, realmente, existe uma modificação. O que a gente vê é que na entrada da adolescência e com o despertar da questão sexual novamente, né? A mil, os hormônios a mil, as necessidades de conhecimento fora da família, tira esse amor, bota pra fora. Eles têm essa curiosidade, essa necessidade, e eu acho que eles vêm mais livres para viver isso. Tomara. Sabe? Sem tanto... Eu vejo uma geração vindo, assim, com uma bandeira legal, sabe? De amor, eu também, de pelo menos a minha respeito. experiência como mãe tem sido assim. Acima de tudo, o respeito e o amor, entendeu? É mesmo essa coisa que a Mariana comentou da menina, né? Aquela velha história da menina ser galinha, porque ficou com mais de um menino e o guri... Engraçado, eu sou mãe de 2, né? Um de 14 um de 21. Eu não percebo isso nos meus filhos, Mari. Eu acho eles com uma cabeça muito legal, assim. Até eles me chamam a atenção se eu falar alguma coisa que eles possam considerar preconceituosa, eles na hora me corrigem. Mãe, não, eles são ligados, sabe? Não, eles acabou. estão Eu acho que isso ainda acontece meio até veladamente. Vindo da gente, das mulheres. É uma cobrança, entendeu? Uma coisa de um... E eu acho que é uma coisa muito mesmo... de como a gente se sente. A mulher tem outros mistérios, né? A mulher, não é todas, claro, a gente está aqui generalizando. E o homem geralmente tem uma relação um pouco mais carnal, mais fria. Ainda assim? Te pergunto, eu não sei nada, eu tenho só os meus feelings. É que as coisas elas vêm se modificando. Antigamente o homem, ele, por exemplo, ele não podia se ficar preocupado com o trabalho e não ter vontade de transar, sabe? Ele tinha que cumprir a tabela, né? Ou ver uma mulher que está se oferecendo para ele não pegar a mulher, por exemplo. Então, assim, claro que ainda somos estimulados culturalmente para isso. Ainda? Ainda, né? Mas eu vejo que existe toda uma mudança. As mulheres hoje
hoje, as gurias, elas estão muito mais decididas na decisão delas de transar, olha, eu tô a fim de transar por uma noite. Ou de não, né? Ou de não, não tô me a fim de encosta, transar, que é abuso. Né? A Antônia, que é um outro tema, a Antônia, né? minha filha, eu vou abraçar ela e ela briga, sai mãe, assédio. Ai, brincadeira. Muito legal. Escuta, Andréia, e a verdade, que a gente estava esses dias numa conversa entre amigos, a Mari estava junto, e nos falaram que agora tem muitos casais optando por um casamento a 3. Casamento, assim, tipo, vamos jantar fora, tomar um vinho, depois vamos transar. É uma relação fixa. É verdade isso? É verdade, eu acho. É o poliamor. Porque eu não tô né? sendo... E a relação nem, nem sempre é dos 3? Olha, não depende. Vamos para o intervalo. No próximo bloco vou falar sobre isso, já que o tema de hoje é qualquer maneira de amor vale a pena. Será que um trisal é legal? Trisal é ótimo. Sei lá. Veinha que nos conte, já voltamos. Bom, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá, aqui na RDC TV, canais 24 524. Tem muita gente nos assistindo aqui pelo Facebook. Beijos para todos vocês que estão aqui, coisa mais amada. Nídia de Brito Velho me mandando beijo. Beijo. Doris mandando beijo, assistindo. Renato Azevedo, legal o tema. E um monte de gente bacana. Tem um monte de jornalista aqui, ó. Tô só de olho aqui, ó. Continue com a gente, Mari. Então, a gente deixou picando aí uma bola no bloco anterior, que é essa onda que está surgindo aí de trisal, que é o casal a 3. Isso é verdade, no sentido, né? De novo, não quero ser careta nem preconceituosa, mas é verdade que tá cheio de trisal por aí. Nisso que a gente está falando, né? Da questão do amor, né? Então, as pessoas, elas estão mais livres para amar. E nisso tudo, elas se permitem amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu amo amá-la porque me apaixonei, tenho minha relação, mas eu amo amar e eu quero ficar com as duas. E da mesma forma... Então, até tu tá dizendo outra coisa. É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa que as pessoas se perguntam, né? É possível. Depende da maneira com que tu constrói isso. Para essas pessoas é possível. Para outras não vai ser possível. Não é que seja generalizado isso. Eu acho que vai depender da história de cada um e como cada um constrói isso, né? Eu sempre digo assim, quando eu trabalho com os casais que eu atendo, a gente sempre tem que lembrar que nós temos... cada um... São duas pessoas com uma história de vida. Com uma construção de vida. Com dois já é complicado, com 3 não é tri-complicado? Não, eu acho que eles estão... Pode ser, né? A novela chegou a tentar abordar isso, uma última novela, né? Não me lembro. Também não me lembro. Sim, era um personagem que, na verdade, era um casal de lésbicas, das meninas, e elas quiseram engravidar. E entrou um terceiro, E aí ele, como amigo de uma delas, topou, né? Por generosidade, acabou se envendo os dois. E eles chegaram a tentar, mas daí não deu certo. Porque muitas vezes, assim como nos casais a dois tradicionais, tu tem que ter o contrato bem estabelecido. A combinação, né? As combinações bem feitas. O que fere num e não fere no outro. Qual é o ponto. Então, às vezes, dá uma trumbicada a 3. Porque daqui a pouco um se sente excluído, um não se sente participante. Tu gosta mais dela do que de mim. Imagina, o que a gente vê é que os casais, eles têm que estabelecer as combinações claras, né? Abertas, transparentes. Tu acha assim honestas. Precisa ainda mais maturidade do que a gente já tem que ter naturalmente. Para ter um relacionamento, tem que ter mais maturidade ainda para fazer parte de um trisal. Talvez, né? Porque, não sei se seria maturidade. Um equilíbrio emocional. Porque senão que a pessoa que não viva isso não tenha, né? Mas eu acho que a pessoa que se dispõe e quer viver essa relação, ela também tem que, assim como em qualquer outro relacionamento, tu tem que te trabalhar para estar naquela relação, né? Para exatamente saber se aquilo está sendo bom para tua vida, para fazer aquilo ser bom na tua vida. Né? E o que será que pega mais, né, Mari? Numa relação de casamento a 3, né? É a dinâmica propriamente dita do relacionamento que atrapalha mais ou é o olhar dos outros, né, da sociedade sobre aquele casal? Porque a gente, de novo, está falando de uma coisa assumida, né? Eles andam a 3, eles jantam fora, eles vão ao cinema, eles veraneiam, eles fazem férias,
Enfim, eles têm uma vida de casal a 3. E eventualmente podem até ter os filhos, obviamente. Sim, sim. Nesse formato. Nesse formato. Mas eu fico imaginando assim, o que E pega. aí, Se 3 pais, sim. Porque, E a sim. legislação permite. Sim. Hoje em Cada dia... caso é um caso. Sim, pode ser 3 acho que pais, essa- 3 mães, 2 pais, uma mãe, 2 mães. Não tem muito... Hoje a gente está podendo viver isso de uma forma mais tranquila. Agora, é claro que o preconceito, ele existe ainda, né? Ainda a gente não encontra esses pais nas reuniões do colégio. Ainda é Eu não difícil. sei, eu acho que às vezes a gente nem sabe, né? Talvez. Porque- Mas também, se a gente está falando disso, tem um outro formato, que ele não é tão formalizado, mas ele também já existe, não é de hoje, que é swing, né? E tem Mas aí casais que tá, também o swing é uma coisa eventual, né? mas tem gente que vive É, nessa tem uns dinâmica, que só encontra funcionam prazer quando eventualmente sai. toda- Tá, mas aí quando vai faz a mudando troca de- o casal, porque ele vai fazer essa troca. Mas Vai o trocando- trisal, que eu acho... É estabelecido, é né? um uma casal. relação estabelecida. E Divide normalmente... conta, e é o- sabe? E aí, de novo, gurias, vem com um contrato, E né? é uma Assim relação- como tu tem no tua relação, tu na tua, eu na minha, as coisas estabelecidas que a gente sabe até onde tem que ir, onde não dá, onde fere. O que pode, o que não pode nessa relação, no trisal é da mesma Tá, forma. e tu conhece algum caso, claro, tu deve conhecer como psicóloga, não, com certeza ninguém que esteve no teu consultório, mas no consultório de alguém que tu conhece. Sim. Como é que é, assim, como é que eles estão em relação a essa questão, assim? Por que eles estão lá, por exemplo? Exatamente por essa questão de poder estabelecer os acordos, né? Para que possam lidar melhor com as diferenças. Por exemplo, um dia um ficou enciumado, teve uma dificuldade de lidar com isso, acabaram brigando, aí outro acabou sendo violento com o outro. Então, são situações, às vezes, que complicam e que fazem com que tenham a saúde suficiente para vir para terapia. Tá, e agora, assim, uma questão bem mundana, assim, como é que é a cama desse povo? Deve ser uma cama gigante, né? 3, uma cama. Não, né? Ou não. Dorme Dorme tudo- apertadinho, coladinho. Tudo apertado? Não sei. A pessoa fala, quem gosta de Não, dormir assim... detalhes, a Marla quer detalhes. Entrar na cama. Quero Não, saber tem que tudo. ser uma gente um pouco sem ciúme, né? Meio zero ciúme, porque pra dar um rolo dentro de casa mesmo, né? Mas pode tem uma acontecer. coisa, nesse trisal que eu atendi, enfim... O nome é esse mesmo, a gente não está criando, Não, inventando, não, o esse nome é esse. mesmo. Eles tinham estabelecido que eles seriam fiéis, né? Eram os 3, assim. Então não teriam um relacionamento extra Mas que conjugal, né? É ali. Que louco isso. Existia uma Então, assim, é combinação tanta estabelecida. liberdade, mas uma super prisão entre 3, na verdade. Que na verdade eles continuam não é uma modelo relação tradicional. aberta. Entendi. Não é uma relação Essa, no aberta. caso, não. Que essa é uma outra configuração que hoje tem sido frequente também. É uma relação aberta, onde as pessoas podem, se permitem, também com combinações bem estabelecidas, ter outros relacionamentos. Tá, de novo, dentro da linha, assim, não quero saber os detalhes. Por exemplo, assim, eles podem transar no trisal, por exemplo. Um casal transa e o outro vai dormir. Sim. Sim. Ou juntos. Sim. Pois Ou é. muda a parceria. Às vezes, Como é que às faz? vezes E deve ter casos que uma mulher dá pros 2 caras, transa. Aí é muito feio. Ou o cara transa com as 2 mulheres. Cada um deve ter a sua combinação, ou todo mundo com todo mundo, né? É que é isso, cada casal estabelece as suas combinações, a gente não pode generalizar isso, a gente vai ter que ver dentro de uma relação de casal, o que para aquele casal é legal, é importante, quais são os valores que eles querem trazer para a relação. E isso independe do número de pessoas, né, que vão fazer parte dali. Hoje independe, antigamente era só o... E tu acha homem que a e mulher, tendência, hoje não é Andréia, é cada vez mais esse tipo de situação se tornar mais comum, assim, ter mais casais com poliamor, Em relações trisais? abertas. Acho que sim, né? A tendência gente? é essa. Se a gente seguir uma evolução, sim. Agora a gente não sabe o que vem acontecendo por aí também. Então, Daqui a pouco pode ter uma Porque onda. também tem uma freada, né? É isso, Bem, né? bem Então a gente tem que... sólida, que não aceita Conservadora. isso. Que acha que é tudo uma sem vergonhice. E às aí- vezes as coisas se banalizam, no que eu acho que até pode ser um pouco... Ter um pouco de sentido, né? Porque eu acho que a gente também não pode banalizar as relações, né? Isso eu acho que é uma coisa que acontece. Mas é uma linha tênue, De né, toda Mari? maneira. É. Assim, porque eu quero ser feliz, não admito um dia de frustração. Tu tá Não, banalizando. tá fora da Mas realidade, existe, né? gente, assim, isso tá banalizando uma relação afetiva, né? Ou não pode nunca olhar pro lado de jeito nenhum. Também
Isso nem não tanto ao existe céu, mais. nem Isso tanto não ao existe céu. mais, né? Louco, imagina alguém chegar pra gente, tu não pode olhar pro lado. Quer dizer, Não pelo menos... existe, Marla. Ui. Existe. As que pessoas existe. adoecem nas relações. As pessoas vêm de história de vida, muitas vezes sofridas, e trazem isso para sua relação, né? Agora, é muito louco a gente viver numa sociedade que tem, me parece, muito mais facilidade em aceitar um casamento de 20 anos, de 10 anos, não importa, sem sexo, do que um casamento a 3, por exemplo. Essa é a nossa sociedade que ainda está... Mas daí, de 20 anos, essa coisa do sem sexo, né? Eu acho que tem que Vamos entrar ficar nesse mais pra tema. idade mais avançada. E aí entra Será? na minha Não cabeça. sei. E não, e também não, porque assim, ó... Tá, mas enquanto- casamento sem sexo não seria amizade? Tá, aí vem... Mas não, eu tô... Me parece. Mas o que eu tô te dizendo é que... Tô falando de gente jovem, né? Sim. Casal de 40 anos, de Sim. 50 anos, de 35 anos. Mas Eu não tô igual- falando de um casal de 78 anos. Mas que pode transar, entendeu? E que tem Ah, que muitos pode, uma não. vida sexual ativa. E isso que é o legal. Hoje a gente vê que não é a questão não está na idade. Claro que existe uma diminuição de testosterona, Claro. que existe toda a questão orgânica, fisiológica, mas hoje a gente tem também recursos para isso. Então, tu não tem idade para deixar de fazer sexo. Tá na cabeça né? das Tá na pessoas. cabeça das pessoas. E aí, o casal, ele, independente não depende da idade que ele tenha, se ele não cuidar e nutrir a vida sexual de uma forma, ter tempo para isso, aproveitar e se dedicar a isso, tende a mornar e aí vai se distanciando. Porque daí acontece aquela coisa, né? Quando a gente tá praticando sexo, a gente fica com vontade de Isso, praticar mais. quanto mais E quando tu a faz, gente mais dá tá- uma paradinha, Exatamente. acomoda Isso, a Mari. situação. É isso. Mas voltando à situação do casamento sem sexo, Tá. ela também tem se tornado muito comum. Pelo que eu leio, assim, pelo que eu vejo, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vê que surge essa onda de casamentos mais abertos, de poliamor, existe hoje uma questão que as pessoas se sentem, entre aspas, presas naquela relação, não estão mais satisfeitas, não transam mais, mas estão ali naquele casamento. Então, Sim, mas então daí é um casamento frustrado, né? Não é um novo tipo de relacionamento, como a gente estava pontuando É aqui. que antigamente me parece que isso era aceito e normal, né? Na geração lá dos... Eu me lembro que a gente brincava, assim, na época dos nossos avós, lá a gente dizia assim, garanto que vocês só transaram 2 vezes para ter cada filho. Era uma brincadeira que todo Sim. netinho lá pelas tantas E fez que com nem sa- se... E a gente vai nem saber. era o que acontecia com todo mundo, E vai né? saber, talvez tivesse lá, 100 anos atrás, um casal que transasse loucamente e outro... E a gente, antigamente, ainda tinha essa desculpa de alguns casamentos serem... Não pode transar antes do casamento, era uma outra cultura. O filho da fulano, quem sabe, minha filha quando veio casou, né? O filho do fulano, do amigo, do ciclano. Às vezes não encaixa, né? Porque tem uma coisa que se chama química, né? Agora, tem uma questão muito interessante na Índia, né? Que o casamento por amor na Índia, ele não existia antigamente. Ele é permitido por lei agora há poucos anos, né? E em pesquisas, isso eu fiquei sabendo lá na minha formação do yoga. Em pesquisas agora, assim, lá dos veículos indianos, eles fizeram uma pesquisa e o que comprovou-se aí? Uma coisa muito maluca. Maria, o que vem? Que o casamento com amor, que agora é permitido por lei lá Dura na Índia, é o que dá mais separação. Porque como é que eles casam lá? Primeiro que tem uma cultura muito maluca de um desrespeito com a mulher se ela não é casada, né? Então tem crianças que com 13, 14 anos eles já estão casando só pela convenção de, ele vai casar com a fulana, ele tá casado, então ela vai ser uma menina que vai ser respeitada. Isso é uma coisa que eu não entendo também. Mas eu acho que culturalmente passa, o que acontece. Não sei, me corrija se eu estiver errada, Andréia. Me parece assim, que passa pela questão da racionalização da relação. Quer dizer, na verdade, quando eu entro numa relação racional, eu vou casar com essa pessoa porque é bom Sempre pra foi mim, assim, que a minha mãe eu não escolheu. tenho alternativa, Eu tô essa pensando regra. com a cabeça do indiano, não Mas dos é nossos exatamente brasileiros. esse raciocínio que eles têm lá. A tua mãe sabe tudo que é melhor pra ti, porque ela te ama de paixão. Não, e tu não E o questiona teu pai também, separar. eles vão escolher a tua parceira certa e vai dar certo, porque daí E pega o amor, no tranco. pode acabar. Porque pega no tranco também, Pega no às vezes. tranco. E isso é uma outra Quantos coisa. já A vida pegaram no sexual tranco? pega no tranco às vezes também, né? Também. Às vezes as pessoas querem ter tesão assim, imediato, sem nada, e às vezes a gente pega no tranco. Não, a gente precisa do estímulo, a gente precisa começar, se permitir começar pra coisa rolar, e aí pode ser bem bom. Fazendo Verdade. parênteses. Não, e outra coisa assim, a gente vai pro intervalo de novo, porque esse assunto rende. Meu Deus, loucura. deve ser 8 blocos esse assunto. Mas assim, também tem a coisa dos brinquedinhos, né? Que a gente vê que hoje em dia é muito mais comum. Imagina de novo as nossas avós falarem. Eu tive agora
tu tava junto, a gente entrou numa loja dessas especializada, né, numa sex shop juntas, né, André? Isso. E foi bárbaro, porque a gente viu de coisa diferente. E o que mais me chamou a atenção, até eu contei isso esses dias num papo com uma turma de amigos, tu lembra que tinha famílias dentro da loja? Foi nos Estados Unidos, a gente estava em Nova York. E a família, tinha criança. Tinha criança, verdade. Porque na verdade, o que acontece? A loja era grande, no Sorro, no Village, por aí, quer dizer, já um bairro moderninho, então era uma coisa super bacana. E o que a gente viu ali, né? Que na entrada dessa loja, dessa sex shop, eram assim mais revistas e videozinhos. Aí, à medida que tu vai indo pro fundo da loja, a coisa vai ficando mais hardcore. Vai assim. esquentando, Vai esquentando. E tem de um tudo, né? É, de um tudo. Tem de um tudo. Mas assim, ó, muitos Todas casais. as fantasias, desejos. A pessoa que nos atendeu, tu lembra? Era uma Necessidades. moça que estava fazendo faculdade. Exato, formação em psicologia, Exato, sexualidade assim, ó, também. Então, um negócio, assim, um outro olhar, uma outra cabeça. Acabou aquela, ai, que vergonha, eu vou entrar Sexo numa não sex é só shop. sacanagem, né? Uma coisa legal. A gente entrou para conhecer, curtir, e no fim saímos de lá assim, ó, de boca aberta, dizendo, tomamos na cabeça, né? É bem legal, assim, foi bem bacana. E hoje aqui também tem, né, umas sex shops bem interessantes, assim. Ainda as pessoas têm vergonha de entrar em alguns lugares. Mas eu acho que isso já está caindo, né? Que bom, né? As pessoas também se permitirem trazer para o seu contexto de casal e mesmo individualmente, se resolver individualmente, né? Com um brinquedinho que pode ajudar um monte na relação e a própria pessoa de se conhecer, né? Sexualmente. E o fato dela ter aquele brinquedinho não significa que ela não quer mais aquele parceiro, Não, aquela parceira, pelo não quer dizer contrário. nada disso. Ainda é um medo das pessoas isso, mas não Exatamente. significa. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a Mas outra. é surreal esse medo, né? Mas as pessoas têm. Não. Tem muito medo. Tem Pelo muito amor medo de Deus. de achar que, mas tu trouxe agora um brinquedo, então é porque não eu me não tô ama te dando mais. prazer. Tá bem. É porque tu não gosta mais de transar comigo. Não, tá trazendo um componente para a relação novo, né? Que vai estimular mais, que tem que ser usado para atiçar a fantasia, o desejo. Intervalo agora, vamos pro último bloco, gurias, que horror. Mas assim, ó, o que eu sempre penso é aquela coisa assim, ó, gente, o mundo mudou. Ou as pessoas se dão conta e acordam para essa realidade, ou então vão ficar patinando e vão ficar, porque mudou. Tá mudando tudo, por isso que a gente tem que procurar tratar aqui no Duas A gente Mulheres tem que conversar, né? temas diferentes. Falar sobre Como isso. sempre, isso Exato. não mudou. Quarta-feira, A gente só olha tem que aqui, ó, conversar. 5 e pouco da tarde, a gente está aqui falando sobre sex shop, sobre brinquedinhos, sex toys e etc. Quer dizer, numa boa. Mulheres modernas. E nós já voltamos com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Então, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá, que como vocês já sabem, a gente acaba que não somos apenas duas, somos três, somos quatro, o tema vai trazendo gente. Hoje a gente está com a psicóloga especialista em terapia de casal, a Andréa Alves, e hoje quem está aqui apresentando o programa comigo é a Mariana Bertolucci, que está me dando a honra da sua presença. Gurias, o tema hoje é qualquer maneira de amor vale a pena, mas sempre com essa questão sexual como pano de fundo, até para aproveitar a tua área de especialização, que é a questão da sexualidade, né, André? Então, a gente tinha que falar de um tema que está muito na moda, que é o tal do Tinder. As pessoas se conhecerem pelo Tinder. E eu e a Mariana estávamos conversando dia desses num grupo de amigos. E tinha uma gurizada ali naquele ambiente, gurizada, 18 anos, 17, 19. E eles nos disseram que, se estiverem assistindo, vocês vão se lembrar, e eu acho que estão, que o Tinder é para sexo. É verdade, será isso? Que o Tinder é para sexo? Não, é que assim, ó, existem vários aplicativos, né, de encontros, vamos dizer assim. Não, inclusive Então, tem aplicativos só para sexo. Exatamente. Mas o Tinder que é um de encontros. É vamos lá. um de relacionamento. Então, o que acontece, assim, tem tudo. Ele tem hoje estado com uma conotação mais do sexo, que tu ouve isso em consultório, sexual. isso que eu quero Sim, saber. É porque para encontrar os amigos, tu vai no Facebook, né? É que Ou ali no Instagram. do tu barzinho da esquina. todo mundo sabe qual é o objetivo, é tu ter uma relação, né? Seja ela de que forma for, né? Tu tá buscando alguém para ou transar ou te relacionar transando ou numa relação, se estabelecer. Essa gurizada que nos estava conversando na beira da praia falou exatamente assim, ó. Quando a gente quer conhecer alguém para namorar, a gente vai no barzinho, vai na festa, vai no churrasco, na casa do amigo. Quando a gente quer transar, a gente vai pro Tinder. Que existe isso, existe essa. Tem gente que tá ali a fim de transar e vai transar.
Entende? Homens, mulheres vão transar porque estão afim disso. Esse é o objetivo deles. Então, ele tem essa pegada forte da transa, Sim, do da coisa sexo, casual. de tu poder ali, olha, eu tô afim de transar. Quem tá afim de transar, eu gostei dessa pessoa, a pessoa mais também tá objetivo, afim. né? Fica mais objetivo. Ele é um caminho, né, construído para isso. Tá, mas também tem muitos casais que estabeleceram uma relação a partir do Tinder. Se nós conhecemos um casal que se conheceu no Tinder e casou, então tem felizes da vários vida. casais, Eu vários também casais tenho que uma eu amiga conheço. e várias amigas dessa minha amiga super se relacionando e achando ótimo. Um cara da minha idade, né? Mas eu encarando como também conheço facilitador. algumas amigas e facilitador. amigos que procuram o Tinder e encontram pessoas para um relacionamento absolutamente casual. É que é exatamente isso. Eu acho Tu que essa é a tem ideia o que tu inicial. quer. E aí, a partir desse encontro, dessa química que acaba acontecendo por esse facilitador, a coisa pode tomar outro rumo, O que acontece, Guria? Se a gente for pensar, o que a gente fala assim, hoje com essa possibilidade, tu tem, claro ali se tu quer transar ou não. A pessoa pode, ela objetiva isso. Ah, isso se dá tu pra- vai dá pra pra uma dizer no noite, o Tinder? que acontece à noite? Olha eu. Tu vai pra noite, daí tu tem que conversar, já não dá pra conversar, daí tu pega, daí tu fica. Aí daqui a pouco tu não gosta. Se tu quer uma relação, né? Tem vergonha. Se tu porque quer uma relação. Por trás do Então, do o- telefone é mais fácil. É mais fácil. E o Tinder, ou outro aplicativo, ele te possibilita, daqui a pouco, se tu vê que tu não tá afim de transar e a pessoa que tá afim, tu tá afim de uma relação e não só uma transa eventual, um sexo, bom, beleza, se é isso que o outro quer, tu já tá, beleza, isso não é o que eu tô, não é a minha vibe, não tá na mesma batida. Eu acho fantástico, que eu acho bacana desses aplicativos, pelo menos alguns que as pessoas que eu convivo me contaram, é essa questão de localizar as pessoas pertinho, né? Isso Isso eu eu acho uma bárbaro. barbada mesmo, É muito- porque às vezes facilita, eu né? me Não, lembro- eu tenho um exemplo na minha casa. O meu filho, de 21 anos, ele faz faculdade fora do Brasil. Ele até está se formando agora, está com 21 anos. E aí, quando eu fui levar ele para a faculdade, há 4 anos atrás, chegou lá, tinha uma menina loirinha, super bonitinha, assim, ela deu uma olhada para ele e eu disse, olha ali, ó, filho, ela tá te olhando, não sei o quê. E ele, ai, mãe, capaz, eu tô chegando agora, tu tá inventando, coisa de filho, né? Tá bom. Passaram-se uns aninhos, 1, 2 anos, mãe, nem te conto, tô ficando com aquela guria lá, loirinha, que tava lá, que tu me falou. E eu disse, mas como assim? Ela é americana. E eu disse, mas como é que chegaram? No Tinder. Claro. Por quê? Os dois estudam na mesma universidade. Moram pertinho. Se viram ali, porque o Tinder, só para explicar, eu não sou especialista, mas o mínimo que eu sei, eu acho que é o suficiente, é um aplicativo, a pessoa entra, faz seu cadastro, bota fotinho, diz como é que não é, blá, blá, blá. Espera-se que a pessoa seja franca e Pode sincera. não botar fotinho e honesta, né? E diz exatamente a verdade, porque senão pode depois dar problema. E aí ela vai marcando as pessoas que vão aparecendo que ela acha bacana, que estão ali, que bonita, interessante. Só vai aparecer Perto se a da pessoa tua- se interessa Isso, também por só ela. vai dar um Isso. match. Então tu fica numa descrição também, porque se a pessoa não se interessa por ti, ela ela também nunca não vai sabe que saber. tu se interessou. Exatamente. Isso eu acho legal. E aí foi o que aconteceu, quer dizer, são jovens, bonitos, disponíveis, né, inteligentes, estudando na mesma universidade. Né? Tem que ser que não. Tá, é Ele um achou atalho legal, legal, tu ele já achou vai mais numa interessante. coisa mais... Deu Olha, match. exatamente. Eu já sei que ela tá afim, eu tô afim, então tá, beleza, agora nós podemos nos encontrar. Tá, já existe estabelecido que tá afim, senão não apareceria ali, não daria o match. Né? Então não tem a coisa assim, será que ela tá afim? Não, Aí será tá que aquele olhando, horário tá é, se não sei o quê, não sei o quê. fazendo. Exatamente. Tu acha legal o Tinder, então? É Eu isso? acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho uma baita sacada. Eu acho que, assim, ó, ali as pessoas têm tudo que querem, entende? Se estão afim de uma transa, se estão afim de uma transa 3, estão afim de um relacionamento. Tem gente também que quer se relacionar. aí, Então, né? vem até... E é como a Mari disse, daqui a pouco as coisas também se transformam, Claro, entende? tu vai com um objetivo quando vê. Não, e é interessante porque na medida que as pessoas também estão se expondo, né? Porque é uma espécie de... Mesmo que tu precise para ver o match, né? Que é o encontro dessas duas alminhas aí, né? Não, tu vê todo mundo que tá lá. Sim, mas um tem que querer... Então tu tá te expondo, Exatamente. Na medida que há uma exposição, acho que também tu te torna mais disponível para o relacionamento. Só isso por si só já ajuda, né, André? Eu acho que sim, né? A Mari tá pensando até no ajuda. Tinder, Não, eu não Mari. tô pensando. Eu, na verdade, tenho um pouco de vergonha. Olha, eu não sou tímida, mas eu não sei, eu não tenho vontade. Jornalista, bonita, atualmente disponível. Não, nada tímida, né? Não sou uma Nada pessoa tímida. tímida, mas É eu que não também sei. isso ainda Eu não me sinto confortável, talvez porque eu venha de uma relação longa, É isso, é que né? tu vem Quando eu também numa comecei a minha outra relação, construção, que agora Mari. terminou, eu não tinha Tinder, imagina. Sim.
Não tinha nem WhatsApp. Leva um tempo pra gente entender isso de outra forma, não só o racional, né? Mas tu internamente vê se tu te sente confortável nesse lugar. Às vezes é isso. Quando a gente toma. Tem preconceitos também, né? E Mari, eu sempre digo assim: a primeira vez que eu tomei chimarrão, eu odiei. Hoje eu amo chimarrão. Então, assim, às vezes é uma questão da gente conhecer. Começar. Construir. Não, e dá pra sair, né? Também não é uma prisão, Eu adoro né? a ideia Claro de que dá pra construir. sair. Eu tenho uma amiga minha, que não sei se ela tá assistindo, mas ela vai saber. Ela entra e sai, entra e sai. Mas eu tenho uma várias, amiga tem minha várias. que não só entra Aí e me sai. enjoei do Tinder, porque ela não se sente também totalmente confortável. Não, e eu tenho uma Mas daí, amiga às vezes, minha- ela gosta e se diverte, Sim, né? Eu tenho uma amiga minha que ela só entra no Tinder quando ela tá viajando. Pois isso é uma coisa... Então ela vai viajar, ela trabalha muito e viaja muito ao trabalho. E ela é solteira, ela é separada, na verdade. Então, assim, ela vai trabalhar em São Paulo, aí ela ou ela vai trabalhar no Rio de Janeiro, Sabe ou que tem Campinas. uma história linda de uma atriz que até E nós saiu vamos na encerrar com Va- outra história. Último minuto. Sério? Será que vale a pena? Mas Vai? é linda. É uma história... O Ivan que contou essa história. É uma atriz... Que saco, não me lembro do nome dela, mas uma puta atriz de teatro, que agora tava na televisão, numa novela, enfim. A mãe dela entra no Tinder, a filha dela entra amanhã, Ai, não vou entrar, essas coisas não vai dar. Entra amanhã, entrou. Morava perto do Jardim Botânico lá no Rio. E deu match com um holandês. Que o holandês não entrava no Tinder, mas ele vinha no Brasil, às vezes, e aí quando ele viajava, ele entrava no Tinder. Então, a história é linda porque a mulher dele morreu, ele era viúvo, e a mulher dele foi enterrada e ela pediu pra jogar. Eles iam no Rio acabando. Vai subir o rol, meu Deus. Tá, então vamos nos despedir. Tá, vamos. Ela casou. Obrigada, Só pra Maria. contar a Ela história. casada. Ela Foram felizes para casou. sempre. Ela Ao menos por casou. enquanto. Estão felizes para sempre. Gente, beijo, beijo, beijo. Obrigada, Andréia Alves, terapeuta de casal. Obrigada, Daqui, adorei. Mari, Adorei, obrigada. adorei. Minha parceira de sofá Obrigada, hoje. amiga. Foi bom pra Adorei. você? Foi ótimo. Esse assuntinho também, né? Bom, né? Ô, beleza. Então tá, gurias e guris. Beijos. Até a próxima quarta-feira já com a Lila de volta.